A paz, queridos, hoje é o nosso 17º Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, que diz assim: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse deve ser um dos versículos mais conhecidos da igreja atual. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Infelizmente, esse versículo ele é muito conhecido pela sua deturpação do contexto do qual Paulo diz esse versículo. Para nós iniciarmos o nosso conceito, é muito importante, e eu friso isso, de que é sempre fundamental nós conhecermos o texto, o contexto e o que o autor estava querendo dizer através daquilo. Toda vez que nós pegamos frações da Bíblia para usarmos para fins de que dê a entender daquilo que nós queremos que tenha sentido, isso é muito perigoso. Porque praticamente todas as heresias que foram criadas durante a história e todas as deturpações que nós vemos até hoje em dia de pessoas utilizando a Bíblia para dar valor àquilo que elas querem dizer, para enganar a igreja, para tentar influenciar a igreja de fora, elas utilizam textos isolados. Existe uma frase que deve ser de conhecimento de uma boa parte das pessoas que diz que texto fora do contexto é pretexto para a heresia. E isso é muito, muito perigoso. Porque vamos ler o que Paulo estava dizendo a partir do verso 10. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado ao meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, em sua carta à igreja de Filipos, ele estava preso em Roma, encarcerado. E ali ele declara que pode todas as coisas naquele que o fortalece, em Deus. Preso. Paulo, em suas diversas viagens missionárias, passou por diversas aflições. Vários naufrágios, prisões, foi açoitado por diversas vezes, foi humilhado, envergonhado, foi picado por serpente, passou fome, passou frio, passou perigo de morte por diversas vezes. Em todas essas coisas, é esse o conceito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O todas as coisas aqui que Paulo quer dizer que em todos os momentos, seja de adversidade, seja de bonança, ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que em todos os momentos Deus está ao seu lado, o fortalecendo, guiando, direcionando, dando sabedoria, dando paciência, dando domínio próprio, guardando o seu coração, guardando sua mente, fortalecendo a sua fé, ainda no meio da dificuldade. A igreja de Filipos era uma igreja muito importante para Paulo, porque era uma igreja que manteve muito o seu ministério missionário. A igreja de Filipos mandava muitos recursos para Paulo. E por isso Paulo fica feliz, e aqui ele menciona: vocês já me ajudaram muito e fico feliz por vocês poderem me ajudar mais uma vez. Se nós continuarmos lendo aqui, ele vai falar que quando ele estava em Tessalônica, lá ninguém o ajudou e eles enviaram auxílio para ele. E agora ele, na prisão, a igreja de Filipos lembra dele mais uma vez e envia auxílio para ele ter sustento dentro da prisão. E ele mesmo vai dizer: não me importa o receber,
mas me importa o carinho de vocês. Ele mesmo vai dizer no verso 19: e o mesmo Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Paulo sabia que ele não tinha como pagar tudo que Filipos fez por ele. Ele sabia que a igreja o amava. Tanto que a carta aqui, ele fala muito sobre a união da igreja, ele fala para eles evitarem discórdia e desentendimentos. Paulo vai estar ali reforçando a fé dessa comunidade, embasando em seu próprio sofrimento, deixando muito bem claro que dificuldades virão, mas Deus, ele está conosco e em Deus nós podemos todas as coisas, seja na bonança ou seja na necessidade, assim como ele mesmo fala. Isso é o posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que tudo que nós queremos vai acontecer na nossa vida. Não vai. Jesus mesmo vai dizer: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, isso acontecerá convosco. Só que para nós chegarmos a esse entendimento de que tudo que nós pedirmos tem que ser como se Jesus estivesse pedindo, isso é uma maturidade espiritual muito grande. Porque com isso nós temos que matar o nosso ego, nós temos que matar o nosso orgulho, nós temos que abandonar sonhos que nós queríamos para aceitar os sonhos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Porque o reino dividido não prospera. Se nós queremos coisas e essas coisas não são aliançadas com a vontade e os mandamentos de Deus, isso não vai acontecer. E se acontecer, se Deus permitir que aconteça, será para quebrar e moldar o vaso mais uma vez, para que nós venhamos a estar entendendo de que os nossos desejos são maus e às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida para provar que as nossas vontades são ruins e que nós devemos entender e aceitar a vontade de Deus na nossa vida, para que a nossa vida então possa prosseguir. Às vezes a gente fica culpando o diabo de muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas são más escolhas nossas. E Deus permite que essas consequências venham sobre nós para estar também nos ensinando através das dificuldades os nossos problemas a serem consertados e tratados por Deus. Mais uma vez, como vasos nas mãos do oleiro. As nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os nossos desafios são colocados em prova pelo fogo e toda vez que nós não somos tratados e nos deixamos ser moldados, purificados pelas águas do Espírito, nós quebramos durante a prova. E Deus tem que nos modelar mais uma vez, até que todas as impurezas sejam arrancadas. Até que Deus vá tratando área por área de nossa vida. Mas às vezes a gente fica na nossa guerra com Deus, não querendo abandonar coisas do nosso passado, não querendo abandonar vontades, desejos, coisas que nós queremos. Às vezes nós queremos imputar em nosso relacionamento para Deus limites. Senhor, eu sou seu servo, mas o Senhor vai na minha vida até aqui. E isso o Senhor não mexe. E Deus não trabalha dessa forma. Deus, ele não divide. O diabo aceita dividir as pessoas. Você pode ir na igreja, você pode ir no culto, você pode participar de alguma reunião, você pode até orar e ler a Bíblia, mas você vai continuar servindo aos seus prazeres, desejos e aquilo que influencia a sua vida para você pecar e quebrar a sua aliança com Deus. Deus, ele quer um relacionamento de fidelidade. Fidelidade é dedicação total a uma pessoa. Eu sou fiel. Deus é fiel ao seu povo. Deus, ele vai falar que ele gostaria de pegar os seus filhos como uma galinha que põe embaixo de suas asas e as protege. O relacionamento, quando Deus fala muito sobre a pomba, que o povo dele é como uma pomba, é porque os pombos, quando eles têm um parceiro, ainda que esse parceiro morra, eles vão ter um único parceiro pelo restante de suas vidas. O pombo tem esse conceito da fidelidade. Ele entende que ele se aliançou com alguém e ele vai ter essa fidelidade para sempre. Quando Deus fala do trato do pastor e da ovelha, a ovelha em si é um animal rebelde. É um animal que tem muita dificuldade, um animal que tem pouco entendimento, um animal que tem pouca visão. E aí ele tem que ficar ali tratando a ovelha, até a ovelha entender qual que é o cheiro do seu pastor, como que é o seu trato.
Entender que com ele, ela seguindo ele, seguindo a sua voz, porque ela tem pouca visão, então a ovelha vai mais pela audição, que ela vai sempre ao seguir aquela voz ter comida, ter um bom pasto, ter água fresca, ter proteção. Se ela se ferir, ela vai saber que aquele homem vai estar cuidando dela. Todos os traços que Deus vai falando durante a Bíblia, né, as analogias que ele vai fazendo, são traços de um pai amoroso. E a palavra fala que o pai que ama, ele corrige a seus filhos. Por isso que muitas vezes Deus nos corrige, Deus permite certas coisas na nossa vida para que nós possamos estar retornando ao centro, retornando à vontade, retornando àquilo que é a boa vontade de Deus. Tudo na nossa vida é o direcionamento e a permissão de Deus, para que nós possamos estar em todas as coisas suportando e vencendo em Cristo. Amém, meus irmãos? Que nós possamos estar tendo a nossa mente voltada para aquilo que é a vontade de Deus. Que nós possamos estar tendo a nossa mente centralizada na boa e perfeita vontade e palavra de Deus, que tem todos os ensinamentos, ela reforça e direciona a nossa bússola. Nós somos guiados em meio de trevas pela luz que é Cristo. Nós somos guiados pelo poder de Deus em todas as coisas. E aí sim nós poderemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa força vem do alto, a nossa força vem de Deus. Mas nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos estar orando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos estar te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor é e pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu direcionamento, pelo Senhor ter nos escolhido, pelo Senhor ter nos chamado, ainda quando nós estávamos em rebelião, quando nós éramos inimigos do Senhor. Que o Senhor verdadeiramente venha estar quebrando, moldando o nosso coração. Que o Senhor venha estar nos guiando, nos conduzindo, nos direcionando em todas as coisas que é a tua vontade. E que nós possamos ter um coração admoestado, um coração de filhos guiados em direção ao amor de seu Pai. Que nós possamos a cada dia mais sermos moldados a ter o caráter de Cristo em nossas vidas, para que possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor nessa terra, levando a tua luz, levando a tua verdade, levando a tua palavra, levando cura, levando transformação, levando libertação, levando salvação para todos os perdidos deste mundo. Guia-nos, Senhor, nos conduz em todas as coisas. É isso que eu peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Fiquem na paz.